Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leonardo Zaida falando de máquinas em mais um papo de mercado, sempre trazendo um especialista da área para a gente conversar. E hoje o tema é o agro. A gente vai falar sobre o agronegócio, que está tão em moda, tanto se fala de agro, mas o que tem que ser analisado? Então nós trouxemos aqui o Falando de Máquina, uma especialista na área de agro. Antes de eu passar ela se apresentar, eu gostaria de pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, compartilhar, comentar. Isso é muito importante para que a gente saiba o que vocês pensam sobre esses assuntos, como que a gente está indo, né, e o que vocês querem ver. Então isso é muito importante, tá bom? Por favor, Camila, se apresente aqui para nossa audiência do Falando de Máquinas. Olá, Zaya. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Meu nome é Camila Guedes, eu sou de Ourinhos, sou engenheira agrônoma. Me formei em 2002 na Exalc, USP, em Piracicaba. E logo em seguida fiz mestrado em Pirassununga, na USP também. Em seguida, eu fui trabalhar no Triângulo Mineiro, no setor sucroalcooleiro. Bom, durante a minha primeira experiência aí de trabalho, eu fui buscar trabalhar com agricultura de precisão, para entender um pouquinho melhor o solo ali da região e começar a trabalhar com algumas tecnologias. E com isso, eu busquei, na época, uma empresa, era uma das únicas empresas que tinham no mercado, que ficava em Piracicaba. E ao longo do tempo trabalhando com essa empresa, eles me convidaram para abrir uma filial no Triângulo Mineiro, e assim começou a minha história com agricultura de precisão e manejo do solo. Então, o meu trabalho é uma consultoria focada em manejo do solo, utilizando as técnicas de agricultura de precisão. Bom, fiquei lá durante 5 anos no Triângulo Mineiro, e depois eu voltei para o estado de São Paulo, né? Minha família é daqui, marido, enfim. Então, hoje eu fico sediada em Ourinhos, mas eu atuo no sudoeste do estado de São Paulo, com manejo do solo e agricultura de precisão. Ah, que legal. E eu estou vendo na tua camisa ali, Iagro. Essa é a tua empresa, é isso? Isso mesmo. Legal. Então, assim, estou voltando um pouquinho, né? Quando eu atuava no Triângulo Mineiro, eu fazia parte de uma outra empresa que trabalhava a nível nacional, vim para o estado de São Paulo, continuei trabalhando nessa empresa, cheguei a ser diretora comercial, então, além de atuar aqui com os meus clientes, eu dava um apoio comercial para todos os consultores, né, a nível nacional. Mas, final do ano passado, começo desse ano, eu me desliguei dessa empresa e abri a Iagro, né, enfim, que atua mais regionalmente, mas ela tem uma abordagem um pouquinho diferente, onde, além de fazer todo o trabalho de manejo de solo, enfim, utilizando essas técnicas de agricultura de precisão, eu tento levar cada vez mais inovação para os meus clientes, né? Então, a minha empresa também faz parte de um hub de tecnologia que fica em Piracicaba. Então, é uma rede de startups, né, que existem aqui em Piracicaba, que chama GTEC Garage. É super interessante. E assim eu estou lá dentro, né, para olhar todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mercado para levar o que realmente cabe para todos os meus clientes, né? Então, na verdade, o nosso papel é fazer essa ponte entre o produtor rural e as startups. Claro, que legal. Fica aí até um gancho, de acordo com a tua disponibilidade, para uma outra conversa, para falar só sobre essa parceria da Iagro com esse hub de Piracicaba, né? Olha que legal isso aí. Mas olha só, que o agro, né, que o agro vem empurrando a nossa economia, isso é fato, né, e há muitos anos, eu diria até décadas, né, o agro vem se modernizando, ele, né, você pode até falar melhor do que eu, que tem muito mais conhecimento na área, né, aplicada, tantos anos aí trabalhando com isso, e parece que nesses 2 últimos anos, 2019, 20 e esse ano de 21, o agro deu uma bombada assim enorme, né? Então muito falou de agro pelos números que ele colocou na economia e tudo mais. E isso trouxe, junto com esse boom, né, de performance, alguns investidores que ou foram para a bolsa,
né, para investir em commodity, empresas do agro, mas também que se aventuraram a, sei lá, a entrar no ramo de agro, né? Às vezes profissional liberal, às vezes, né, tem N formas aí das pessoas investirem. Mas o que eu queria saber é assim, a pessoa que está querendo investir no agro, que está querendo entrar, comprar uma fazenda, de repente na parte de grãos, né, e não na pecuária, o que ela tem que olhar? Como é que funciona isso? Traz um panorama para essa turma aí que nos assiste, que nos prestigia e também que quer saber um pouco disso, né? O que tem que ser olhado numa fazenda antes de você investir, ou numa propriedade como um todo, né? Zé, é super legal essa pergunta, mas até abrindo um cenário desde quando eu me formei, né? Então, em 2002, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei, quando eu escolhi agronomia, na verdade, né? A gente já ouvia falar que seria uma profissão do futuro, né? Uma profissão do futuro, E é engraçado que durante a faculdade tinha professor meu que falava assim, olha, a melhor profissão que existe é a engenharia agronômica, porque médico ganha dinheiro, quer comprar fazenda. Advogado ganha dinheiro, quer comprar fazenda. Eu tenho cliente médico, eu tenho cliente advogado. Olha, não Então, estava errado, né? Já estou no ambiente, já que todo mundo gosta, né? Enfim, tem toda essa parte, até um pouco lúdica da fazenda, do bem-estar. Mas é engraçado isso. E realmente nos últimos, nem diria assim, nos últimos 2 anos é que a mídia deu mais ênfase, né? Mas assim, nos últimos anos realmente, o que tem acontecido? A demanda por alimento está muito alta, né? Então, por isso que as commodities subiram muito o preço. E daí, é claro que os investidores começam a ter um outro olhar para todo esse negócio, né? Então, assim, então hoje, ano que vem vai fazer 20 anos que eu me formei, que eu acompanho, né, mais de perto o mercado. E durante esse tempo, o que eu vi que a gente percebia, né? Que o preço das commodities, elas variavam muito. Então, uma hora o café estava bom, o citros não, a soja estava bom, o milho não, o milho estava bom, a soja não. E daí a gente até conversava, né, com os produtores, é bom às vezes ter um pouquinho de cada, vamos dizer, de cada item desse. Eu vou colocar soja, milho, um pouquinho de trigo, porque quando eu não pego o preço bom de um, eu estou pegando de outro, né? Vou colocar feijão, mas não vou colocar em muito, porque o preço do feijão também oscila bastante. Agora não, nos últimos 2 anos é o comentário que todo mundo fala, tá tudo bom. Então, o citro tá bom, o café tá bom, cana-de-açúcar tá bom, soja, milho, nem se fala então. E daí, quando sobe muito o preço de soja, milho, sorgo fica bom também, os outros grãos sobem. Então, realmente, o mercado está ótimo. E daí que acontece, né? Os outros investidores, de uma forma geral, estão olhando para o agro. Claro que tem aqueles que vão para a bolsa, enfim, que é um outro tipo de investimento, mas tem outros que querem vivenciar de fato, né? Sim. Não, eu quero realmente ter uma fazenda, né? Enfim, quero começar a produzir, eu gosto disso, eu quero morar lá, eu quero vivenciar. E eu vejo que, às vezes, eles começam errado, né? Então, porque eles não sabem realmente, tecnicamente, o que eles devem avaliar para fazer essa compra, que a gente sabe que o investimento é alto, né? Sim. Se a gente colocar no estado de São Paulo, então, o valor da terra está altíssimo, né? Sim. Mesmo se a gente for para o Mato Grosso, que é o maior estado produtor de grãos, vou falar assim, também está altíssimo. Então, é investimento alto. Então, vamos começar a falar isso, né? O que a gente tem que avaliar quando eu tenho quando eu vou realmente investir numa fazenda, eu quero começar a produzir, né, algo. Primeira coisa é avaliar o solo, né? Então, assim, esse solo realmente, qual que é o potencial produtivo desse meu solo? Independente da cultura que eu vou plantar. Então, eu tenho que avaliar a fertilidade desse solo, a textura, a característica desse solo. Eu tenho solos no Brasil que são mais argilosos, mais arenosos. Os mais arenosos retêm menos água, pode ser que tenha um potencial produtivo menor, menos matéria orgânica, enfim. Mas é avaliar o solo de uma forma geral, né? Desde a parte física, como a parte química deles, a parte nutricional, né? E tentar ver também que está relacionado à parte biológica desse solo. Tudo isso vai definir o potencial produtivo desse solo, independente da cultura que eu vou colocar lá. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a disponibilidade de água, né? Então, a gente sabe que água, hoje em dia ainda, né? Com essa crise hídrica, é essencial. Quando eu tenho água dentro da minha fazenda, eu tenho a possibilidade de fazer uma irrigação na cultura, ou seja, eu fujo totalmente
de riscos durante o ano, né, que eu não tenho chuva. Eu consigo trabalhar com mais culturas durante o ano também, né? Então, ou seja, eu estou otimizando mais o meu solo, a minha terra, que está com alto valor agregado hoje em dia, né? Uhum. Bom, o outro ponto seria a topografia também. Por que topografia? Vamos lá de Claro. máquinas, né? Sim. Se eu estou num solo, né, com uma topografia totalmente favorável, eu consigo operacionalizar muito melhor rendimento de máquinas, enfim, dependendo da área, tem algumas culturas que eu nem consigo plantar devido à Uhum. declividade. Então, se eu vou lá para sul de Minas, por exemplo, eles plantam muito o quê? Café, porque se eles vão para Sim. grãos, por exemplo, começa a ficar inviável, né? Então, a topografia é um outro fator que a gente tem que olhar bastante, né? Então, vamos lá. Falamos do solo, né? Avaliar a fertilidade do solo, característica dele para entender potencial Isso. produtivo. Falamos de disponibilidade de água e falamos de topografia, né? E outro, clima, né? Então, assim, clima Sim. é essencial. E a gente tem, hoje em dia, mais do que há 20 anos atrás, microclimas, vamos falar assim. Às vezes eu estou aqui em Ourinhos, chove muito, e a 100 quilômetros para frente, vamos dizer, indo para Bauru, não chove, entendeu? Então, assim, realmente tem que entender o clima da região e não olhar só, porque às vezes a gente vai que, deixa eu ver aqui no Google, né, achar alguma estação meteorológica, mas é Uhum. importante na micro-região mesmo. Então, a maioria dos produtores rurais já tem estação meteorológica, assim, dentro da fazenda, e começa a Isso. coletar Que os legal. Isso é dados. uma realidade dentro do produtor, de ter a estação Os meteorológica. mais significados, né? Enfim, que sabem a importância de ter esses dados dentro, né, da fazenda e não só ficar dependendo de estações meteorológicas, né, da cidade, enfim, que a gente sabe que existe uma variação muito grande nessa micro-região, então é Uhum. importante entender também. Ter Então, por também, exemplo, né? eu vou investir, vamos falar assim, né, se eu quero investir numa região que estou pensando de comprar uma fazenda ali, eu vou no mínimo conversar com o vizinho, né? Porque eu não Sim. vou achar uma estação meteorológica longe, enfim, mas eu vou conversar com o vizinho, entender como que é o clima ali da região, como tem se comportado, chuva, temperatura, enfim. E falando de temperatura, um outro ponto importantíssimo é a altitude também daquela localização. Por quê? Quando eu tenho áreas com altitude maior, eu também tenho temperaturas diferentes durante o próprio dia, né? Sim. Então, isso também ajuda a posicionar melhor as culturas que seria ideal trabalhar ali, né? Então, por exemplo, Uhum. aqui em Ourinhos, eu tenho uma área, uma altitude baixa aqui, né? Estou por volta de 300 metros, mais ou menos. A 100 quilômetros aqui, que é a Avaré, eu tenho clientes que estão em 800 metros de altitude. Lá, Caramba. a produtividade de milho é muito melhor que aqui. Lá eu consigo plantar culturas de inverno, como trigo, que aqui não vai bem, entendeu? Então, por isso que a altitude, só exemplificando, né, Claro. também é importante essa avaliação, né? Então, fechamos um pouco isso, que seria ver a parte de solo, né, todos os pontos, né, referentes a isso, e também a clima e a microclima, né? E eu acho que, completando aí, dando um pitaco, a logística também é um negócio muito importante, né? Exatamente. Então, assim, esse era o ponto que eu ia chegar, né? Então, assim, Ah, fechando legal. essa parte e esse ponto da logística, porque quando eu estou no estado de São Paulo é super tranquilo, né? Porque aqui a gente tem estrada boa para tudo quanto é lado. Agora, se eu vou lá para o Pará comprar uma fazenda, é importantíssimo a gente entender qual a localidade que essa fazenda tá, né? E como que vai ser a saída e a chegada de insumos, né? Claro. Então, por quê? Porque isso aí vai impactar no custo de produção, né? Você vai comprar mais caro e você vai vender mais barato, porque a logística vai ser muito caro, né, para chegar até o porto, enfim. Sim. Então, a logística pesa muito também. Então, todos esses fatores que eu coloquei, isso vai impactar no valor da fazenda, então, ou da terra, né? Então, por isso que tem gente que fala assim, essa fazenda aqui custa X reais, né, o hectare, e a outra lá Aham. custa vezes 10 vezes X. É tudo isso que eu listei que realmente está impactando nesse preço, tá? Sim, Por isso que o sim. Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo é um dos, vamos dizer, dos lugares mais caros que tem, né? O solo é muito bom, clima é relativamente estável, né? Claro que depende da área, e tem Aham. toda essa parte da é muito bom também, né? Sim, sim. Não, e olha só, você comentou sobre todos esses itens que a gente que é necessário, não digo que nem é recomendável, é necessário, né? Você olhar antes de investir nessa natureza, desse
aporte, né, desse valor. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, né, sobre o solo e culturas, né, como que é isso? Como que é essa dinâmica que eu acho que é o que você faz há tanto tempo, né? Como que é essa dinâmica de análise de solo? O que tem que ser olhado? Como é que isso é feito? Conta um pouco para a Tá. gente. Bom, vamos lá. Então, assim, eu avaliar a fertilidade, como que é avaliar a fertilidade do solo, né? Isso. Amostrar esse solo, né? Existem várias metodologias, né, para a gente amostrar. Existe uma metodologia mais tradicional, que é onde você pega aí uma gleba relativamente grande, que a gente acredita que é homogênea, coleta vários pontos, mistura tudo e faz uma amostra, para você ter uma ideia de como está a área. Uhum. Mas quando eu preciso ser mais assertivo, né, entender a variabilidade daquele solo, porque a gente sabe que existe dentro de uma fazenda variabilidade, tanto de característica de solo quanto de nutrientes. De variação, Principalmente, né, que ocorre ao longo do... exatamente, a variabilidade são as variações. Eu nunca vou ter dentro de uma fazenda tudo igual, matéria Sim. orgânica, argila, fósforo, potássio, nutrientes, tudo igual. Não, sempre vou ter uma área mais fértil e uma área menos fértil. Eu sempre vou ter uma baixada próximo do rio, que pode ser que vai ter uma fertilidade melhor, e um alto lá, que vai ter uma fertilidade mais baixa. Isso vai acontecer. Só que eu só consigo identificar essas variabilidades Uhum. se eu usar uma metodologia que a gente fala que envolve agricultura de precisão, né? Então, a gente aloca mais pontos, esses pontos são georreferenciados, né? Então, a gente aloca mais pontos para avaliar esse solo, e quando chega as análises, a gente coloca essas análises no programa geoestatístico. E daí, Certo. ele vai relacionar um ponto com o outro e vão ser gerados mapas de fertilidade. E daí eu vou ter, vamos dizer, esse mapa de cada nutriente para eu entender como que está essa variação ali dentro e posicionar melhor os fertilizantes, né? Principalmente em relação às doses. Então, Uhum. voltando um pouquinho, falando do agro e de preço e como está aquecido o mercado, toda vez que sobe muito o preço das commodities, o preço dos insumos também sobe, então o custo de produção sobe muito. E nos últimos 6 meses, na verdade esse ano, né, mas mais do meio do ano para cá, o preço de fertilizante subiu num patamar nunca visto antes. Além de ter subido, existe muita especulação, não sei se é especulação, mas existe uma probabilidade também de falta de fertilizante. Então, ou seja, a gente vai ter que ser ainda mais assertivo e otimizar ainda mais esse insumo, né? O Que está uso do caríssimo. fertilizante, né, você quer dizer? Exatamente. Uhum. Está praticamente, dependendo da área, né, que você vai plantar ou do risco, ele inviabiliza. Então, assim, a safrinha, que é o que a gente fala que se planta depois dessa safra verão, que vai de abril, mais ou menos, de fevereiro a julho, que a chuva é um período que chove menos, que é um risco maior, tem que ser repensada, porque o custo de Uhum. fertilizante está muito alto. Sim. Então, voltando lá para as análises, né, agora que é muito ainda mais importante a gente ter essas análises, né, mais pontuais ou mais representativas, para você entender como está a fertilidade do solo e posicionar a dose certa, porque não dá mais para usar um fator segurança. Quando a gente analisa mais ou menos o solo, a maioria dos produtores sempre usa um fator segurança. Ah, tá pedindo 100, então vou colocar um 150, porque como eu sei que eu fiz uma análise mais ou menos, né, então eu sempre uso um fator segurança. E daí Sim. acaba colocando mais. Além de causar um desequilíbrio no solo, né, porque isso acontece também, eu falo que para planta eu relaciono muito planta com a gente. O excesso é tão ruim quanto a falta. Então, às vezes a gente acha, né, não sei se você tem uma plantinha na sua casa, você já matou, mas Não tem. eu tenho esse relato muito, assim, Camila, eu coloquei água demais, matei. Eu coloquei, comprei um nutriente, tô colocando todo dia, a planta morre, entendeu? Em vez de ajudar, você atrapalha. Então, Atrapalha, o preço é tão ruim quanto a falta. claro. E os produtores, assim, de uma forma geral, né, quem não queria fazer uma análise um pouco mais precisa, né, e o custo de produção estava ok, então eles sempre colocavam uma margem de segurança. Então, além de desequilibrar o solo, né, ele gastava mais, né, sempre Claro. colocava ali. Agora não tem mais espaço para erro. Então, a gente fala assim que os amadores, né,
vão acabar saindo mesmo, não tem mais espaço, porque está muito justo, né? Por Sim. mais que o preço da soja, do milho está lá nas alturas, tem os leigos que ficam assim, nossa, os agricultores estão ganhando muito dinheiro. Não, o preço de produção subiu também, subiu muito. Então, você tem que entender melhor o solo para realmente conseguir posicionar os insumos corretos, porque hoje também não existem várias ferramentas no mercado que a gente pode trabalhar em relação aos fertilizantes mesmo. Existem fertilizantes com mais tecnologia, que tem mais eficiência agronômica, e daí você acerta melhor nas doses. Isso tem um reflexo direto na parte econômica, né? Mas na parte agronômica, você vai ser mais assertivo na dose e vai produzir mais, né? Então, por isso que é muito importante a gente avaliar o solo e usar critérios, né? Ser mais pontual nas avaliações, usar melhores metodologias para entender e ser mais assertivo nos manejos. Tá, e assim, para quem não conhece, explique como que funciona uma coleta, uma análise de solo. Bem rapidamente, assim, porque o canal, ele, falando de máquinas, ele tem muito a ver com construção, tem com caminhão, com agrícola. A galera do agro sabe como é que funciona isso há muito tempo. Mas talvez uma galera de construção, ou até mesmo quem puxa soja de um lugar para o outro, ou qualquer outro grão, não sabe, né, como é que funciona isso. Então, o que é exatamente a análise de solo? Como é que funciona, as etapas? Eu pego aquela coleta e mando para onde? Quem que vai me falar o que tem que fazer? Como que é isso aí, rapidamente? Bom, o primeiro passo é a coleta em si, né, do solo. Existem instrumentos adequados para a gente coletar, não é só pegar um enxadão, muita gente faz isso, né? O enxadão vai lá e pega o solo mais ou menos, não. Existe uma metodologia correta e um instrumento correto, que vai desde trado até uma broca, que é o que vai puxar o solo para cima, num determinado perfil que a gente fala, né? Para que a gente colete e não contamine nenhuma amostra, eu sei que aquilo lá vai ser representativo. Certo. Então, assim, sempre pontuo assim, eu vou tomar uma decisão lá na frente de qual fertilizante eu vou utilizar e qual dose, que é importante para a produção e melhorar o custo de produção. Certo. Só que para que vai como que eu vou fazer isso? Eu dependo dessa análise de solo, uma análise de solo feita, né? E num laboratório bom também, porque se isso aqui estiver errado, eu vou errar tudo que ia atrás, né? Então, é um efeito cascata, né? Exatamente. Um vai puxando o outro. Exatamente. Então, assim, a coleta deve ser feita por pessoas treinadas, capacitadas e com instrumentos corretos. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o produtor rural também vai falar assim, hoje, sei lá, o Joãozinho, que trabalha não sei aonde, ali no barracão, não está trabalhando hoje, vai lá coletar solo para mim? Daí ele pega um enxadão, pega lá mais ou menos o solo, enfia no balde, mistura e fala, coletei. Entendeu? Pronto. Isso acontece muito. Então, por isso que é importante isso. Existem empresas, né, como a minha, mas, assim, claro, outras no mercado, que capacitam pessoas, né, que normalmente são técnicos agrícolas, para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente chega até a fazenda, a gente se locomove na fazenda com um quadriciclo e coleta esse solo com uma broca ou um trado. Broca ou trado por quê? Porque às vezes o solo tem uma certa umidade que para não contaminar, a gente utiliza um instrumento ou outro. E a gente sempre vai coletar em 2 perfis de solo, né? Que é muito importante a gente saber a subsuperfície, que a gente fala que é o perfil aí de 0 a 20, quer dizer, a superfície, que é de 0 a 20, e a subsuperfície, que é de 20 a 40. Certo. Porque eu preciso de um solo bem corrigido ou com os nutrientes adequados e equilibrados, até 1 metro de profundidade, porque quanto melhor eu tenho esse perfil de solo, mais desenvolvimento de raiz eu vou ter, mais a planta vai conseguir se desenvolver e buscar água, enfim. Mas avalia todo esse perfil. Bom, coletado esse solo, a gente leva para um laboratório, né? E a escolha desse laboratório de análise de solo, né? Análise específico, então, né? Para solo. Exatamente, Normalmente, esses laboratórios fazem solo, folha e análise de fertilizante de uma forma geral. Legal. E é claro que tem que apresentar alguns selos aí de qualidade, né? Por quê? Porque tem todo um critério, né? Para avaliar, né,
esse solo. Então, existem N laboratórios no Brasil, por isso que é importante sempre olhar para o laboratório que você vai escolher, não só para preço, né? Às vezes a gente vai muito para isso, mas sim todos os modelos que esse laboratório tem que apresentar para te entregar uma análise de qualidade. Porque, de novo, imagina só que você vai no médico, o médico vai falar assim, para eu conseguir fazer um diagnóstico com você tem que ir lá e fazer uma ressonância, uma análise de sangue, Imagina se você traz para o médico um laudo errado. O caminho é outro, né? O diagnóstico é outro. Entendido. Então, eu sempre faço essa analogia para todo mundo entender. Então, isso tem que ser extremamente importante. Bom, e quando essa análise fica pronta, com esses números, para interpretar esses números, é a mesma coisa. Quem interpreta o que vem lá do laboratório de análise de sangue ou lá da tomografia, enfim, o médico, né? Então, no meu caso, vai ser o quê? O engenheiro agrônomo, né? Certo. E vai olhar para aquilo, vai interpretar aqueles dados, vai falar assim, nossa, olha, o seu solo está ácido, o pH não está legal, vamos fazer um calcário, e a dose do calcário vai ser essa. Olha, você está com alumínio em profundidade, então a gente vai ter que entrar com esse insumo nessa dose. O seu fósforo, não, o fósforo está legal, então não precisa investir tanto, mas vamos investir em correção de solo. Então precisa ter algo por trás para interpretar, diagnosticar e falar o que deve ser feito, né? E eu falo que não existe receita de bolo, não existe mesmo. Por quê? Porque eu falo que cada ano agrícola é um ano agrícola e a gente tem que entender também não só o que é melhor agronomicamente para a planta, mas o que aquela pessoa pode investir naquele time, né? Então, agora era o item que eu ia entrar, falando de investimento. Porque cada um tem uma capacidade de investimento, ou tecnológico, ou operacional. Claro. Então, se a gente desenhar um mundo agronômico muito perfeito, né? Igual o médico, né? O médico, de repente, fala assim, olha, você tem que parar de tomar cerveja, parar com churrasco, caminhar todos os dias, fazer isso, fazer meu. Né? Acabou com a nossa vida. Não, Camila. Eu não quero. Ou seja, devagar, né? Daí a pessoa vai se adaptando. Talvez aos poucos, né? É isso aí. Mas, assim, no meu caso, o que acontece? Eu tenho que entender muito o cenário do produtor rural, né? Então, assim, qual que é as máquinas dele também, porque às vezes eu vou desenhando, né, o que é ideal e eu fico, Camila, não consigo personalizar isso, vou ter que comprar uma máquina, não tem dinheiro, então, olha isso, a capacidade de investimento dele naquele ano, por exemplo, como os fertilizantes estão com um preço muito alto, eu não tenho como fazer muita correção de solo esse ano, né? Principalmente pensando nos macronutrientes, o fósforo, o potássio, enfim. Então, os clientes estão me procurando para falar assim, Camilo, o que eu posso economizar, né? Sim. O solo tem de reserva que dá para eu tirar um pouco o ano que vem e depois eu reponho lá na frente, a hora que os preços estiverem um pouco mais baixos. Então, por isso que eu falo que não existe receita de bolo. E o ideal é que você fique próximo de um bom profissional, né, de um engenheiro agrônomo que consiga fazer toda interpretar tudo isso para você e te dar alternativas, estratégias, né? Eu falo que é o que eu estou fazendo mais ultimamente, né? Então, olhar alternativas, principalmente quando a gente está num cenário como esse, né? Por mais que a mídia desenhe, né, o agro, e realmente está mesmo, né? Que a gente está bombando, né? O agro está bombando. Mas é um desafio, né, que é para quem faz parte do agro, porque tudo sobe, né, os preços de insumo subiram, o custo de produção subiu, e eu falo que o agro é uma fábrica a céu aberto. Claro. Variáveis, né, que por exemplo, esse ano teve geada, né, então assim, teve um prejuízo, a maioria dos produtores que estão nessas regiões, né, onde teve um prejuízo enorme, né. Então, por isso, é uma fábrica a céu aberto. Então, a gente está esperando que chova. Só que acontece que, você já viu janeiro não chover? No ano passado, a gente teve um janeiro com uma escassez de chuva em algumas áreas, né? Então, ou seja, limita a produtividade nesse caso. Então, isso. Então, assim, o agro eu falo que é encantador e desafiador ao mesmo tempo, né? Se tiver ao lado de bons profissionais, com certeza seu risco vai ser muito menor. E assim, uma vez a gente feito a análise de solo, entra com a correção. Eu imagino que isso aí, para uma propriedade grande, você já vai exigir um maquinário, né? Então, eu também imagino que trazendo um pouco para o paralelo de onde eu vim, né? Fazendo um paralelo
de onde eu mais conheço, que é construção. Se você trabalha com uma máquina que não é especificada para aquilo, você não vai atingir a produtividade que você espera. Imagino que no agro seja a mesma coisa, né? Você usar as máquinas certas e tudo mais, né? Tá, por onde que a gente começa? O que é necessário? Depende do tamanho de área, De novo, a porque gente vai para o investimento. Então, assim, é um todo, né? O investimento. É a fazenda, é o insumo, é o maquinário. Então tem um monte de coisa envolvida, né? exatamente. Então, assim, primeiro, assim, voltando, né, com aquele investidor que comprou a fazenda. Ah, Depois dele ter escolhido uma boa área, né, boa disponibilidade de água, enfim, topografia legal e tal, ele tem que ir para qual cultura eu vou plantar, né? Então, sim. se eu vou plantar uma cultura que a gente chama de cultura perene, que é café, citros, que é onde você planta, e a gente vai ter vários ciclos ali de produção, né? Uhum, Uma cultura perene, que é cana-de-açúcar, né? Normalmente a gente tem ciclos aí de 5 a 6 anos, depois você tem que reformar esse canavial, e culturas anuais, que são grãos de uma forma geral, que você planta, tem um ciclo ali dela, né, de, sei lá, vai de 120 a 140, 160 dias, e depois você planta outra cultura. Normalmente essas culturas anuais a gente consegue ter 2 safras aí no ano. sim. Quando a gente define isso, daí a gente vai para toda a estrutura que a gente precisa, né, desde os insumos até maquinário. Então, eu Uhum, preciso de como eu vou preparar esse solo, se eu preciso realmente preparar esse solo, que normalmente são implementos mais pesados, eu vou precisar de uma máquina mais pesada, mas que às vezes eu não vou utilizar nas operações diárias da fazenda, e você pode, de repente, por uma terceirização, por uma locação, né, desse sim. maquinário, e depois eu tenho que pensar quais são as minhas atividades mais diárias na fazenda, que daí o ideal é que eu tenha aquele maquinário lá comigo, porque eu vou usar, né, realmente sempre, não vai ficar parado. Porque Uhum, trator parado, maquinário parado, é um custo muito alto, né? claro, Então, sem dúvida. ter aqueles que realmente você vai utilizar, o que você preza muito pela qualidade operacional, e os outros ou você terceiriza ou você loca mesmo, né? Claro, E claro. você vai manejando essa parte da sua capacidade de investimento para isso. Mas definindo a cultura, a gente vai definir, então, toda a parte de maquinário, o que vai ser feito de preparo do solo, né? Enfim, como que vão ser os plantios, né? Depois os tratos culturais dessa cultura, quais são os maquinários que vão ser utilizados, e depois vem a colheita. A gente Uhum, sempre fala que plantio é algo que a gente não pode errar de jeito nenhum, né? Porque a gente fala que o sucesso, vamos falar assim, de você colher bem, depende muito de um bom plantio, apesar dos uhum, tratos culturais interessantes. Mas se você erra no plantio, pensando até nas culturas também perenes, semiperenes, até anuais, você sofre muito lá, porque uma falha de plantio não vai fazer você produzir bem, né? Enfim, se você tem uma boa plantabilidade, isso já eu falo que é 50% já, né? Então, por legal. isso é que você tenha isso na mão, né? Você faça o plantio, nunca terceirize o plantio, né? Agora, sim, colheita já é algo que dá para terceirizar, né? Que você fica lá em cima, mas que dá para terceirizar. Mas plantio a gente sempre recomenda que faça você mesmo, né? Porque você vai ficar mais no pé da qualidade mesmo, né? Claro, claro. É isso. Então, a gente tem esses, vamos dizer, esses 3 modelos, né? Locação, terceirização e mesmo a compra. E daí, de acordo com a utilização, ou mesmo com a sua capacidade de investimento, você vai selecionando aí para onde você vai. Então, eu Sim. vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que faz esses 3 modelos, né? Então, às vezes ele cresceu muito com áreas arrendadas, por exemplo, Uhum, mas não tem capacidade de investimento para comprar maquinário. Ou essa área arrendada vai ficar 2 anos com ele, depois ele vai devolver. Então, ele sim. vai para terceirização ou para locação. Né? Então, a gente vai trabalhando com esses modelos e indicando, na verdade. Claro, claro. E sempre não esquecendo, né? Como o investimento é um todo, então você tem a compra da terra, insumo, análise e tal. O maquinário é um ponto importante, aí você trouxe, né? Como tomar a decisão. Nem sempre o agricultor tem uma linha de crédito disponível ou até mesmo a saúde, né? É, financeiro, aquele fôlego financeiro, melhor dizendo,
para comprar um maquinário novo. Hoje a entrega está muito alta, né? O tempo de entrega, né, está alto. Então, o usado ele também é uma boa opção, né? Para você compor a tua fazenda, né? Que legal, Camila, que legal. A gente soube bastante aqui do agro, né? E principalmente dessa parte de cultivo de solo, o plantio que você falou agora no final, que eu não conheci, muito legal essa tua visão. E também eu acho que é essa parte super importante, que é a base, né? É uma atividade base aí do manejo de solo, ver o que você tem na mão para poder tomar uma decisão e ver o caminho que você vai tomar. Obrigado, Camila, por essa aulinha que você deu aqui para gente. Imagina, agora você falando isso, eu até lembrei de um outro fato que eu acho que é relevante comentar. Realmente esse trabalho é a base de tudo, é por onde tudo deveria começar. Mas sim, eu tive um cliente que eu comecei um trabalho com ele era um advogado, né? Pra você lembrar, né, da parte do advogado, mas ele comprou uma fazenda grande aqui na região e estava quase se aposentando e queria realmente virar, vamos dizer, um fazendeiro, produtor rural, né? E ele comprou um solo extremamente arenoso, né? E o que ele pensou para fugir do risco climático? Vou colocar pivô. E começou a comprar pivô, colocar pivô na área, achando que irrigando as culturas, estava tudo bem, ele iria produzir. E ele não estava conseguindo produzir. Na verdade, ele estava assim, quando eu cheguei na fazenda, ele estava quase quebrando mesmo. E daí foi por onde a gente começou a fazer o trabalho de base, que era olhar para o solo, ver quais são as necessidades nutricionais daquele solo, quais tipo de correção que eu precisava fazer para que aquela irrigação, aquela água que eu coloque na planta, que a planta consiga responder aquilo, né? Claro. Então, ou seja, ele está investindo, mas começando por um lado errado. Por isso que o ideal é sempre, né, você se consultar com os bons profissionais e começar certo, né? Porque daí você não vai ficar lá anos patinando e de repente perdendo muito dinheiro. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, é um investimento a consultoria? É um investimento a consultoria, mas a probabilidade de você acertar num curto espaço é muito maior. Claro. Né? Então, investe aqui, mas você deixa de perder horrores lá na frente, né? Com certeza. Mas foi um super prazer participar desse que legal, obrigado. Sobre o trabalho, estiver interessado, eu estou à disposição, né? Onde que te acha, Camila? Você tem rede social, a Iagro, conta um pouco mais disso aí. A Iagro está nas redes sociais, Iagro Inteligência, Inovação Agronômica. Eu estou com Camila Guedes também. Então, assim, fiquem à vontade para entrar em contato, né? Estou à disposição. Mesmo quem não for do agro e queira ser um curioso, mesmo assim, eu adoro conversar sobre isso. Que legal, que legal. E então, eu só agradeço, gratidão aí pela tua participação, dizer que a Falando de Máquinas está inclusa nesse meio do agro. Nós trabalhamos com equipamentos usados, agrícolas, construção e caminhão, como é o de praxe, né? Mas é legal dizer também que a gente tem equipamento usado, então em algum lugar desse vídeo vai aparecer o nosso site, que é falandodemáquinas.com.br, e lá você vai ver o que nós temos de opções, né, para quem precisar de um equipamento usado, de qualidade, de procedência. A gente trabalha com isso, né? E também dizer que a gente está em todas as redes sociais, aí, Instagram, LinkedIn, a gente está trabalhando mais forte, sempre com conteúdo relacionado a esses 3 setores, né? Mais ligado à economia, o que está acontecendo. E vem com a gente aqui que a gente tem muito mais para mostrar para vocês. Obrigado, Camila, um forte abraço para todo mundo aí. Legal, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.